Vídeo rápido e nesse vídeo, assim como no último, a gente tem muitos, mas muitos anúncios de dividendos. Eu avisei que o mês de dezembro ele costuma ser recheado para quem investe em boas empresas, em boas pagadoras de dividendos, e hoje a gente vai focar bastante no setor elétrico, que é um ótimo setor, sempre remunerou muito bem o sócio, tem anúncio já para a gente ver, mas nesse ano o IEE ou IEX, que é o índice do setor elétrico, ele não está tão bem assim, tem uma queda de quase 13% contra um Ibovespa, que é o índice brasileiro, ele cai só 5%, enquanto o setor elétrico ele cai 13%. Então a gente vai falar um pouco dessas empresas, do momento atual delas de dividendos, e a gente já começa com Transmissão Paulista, ou ISA Energia. Depois dessa mudança de ticker, saiu de TRPL3 e TRPL4 para ISAE3 ou ISAE4. Então se você estiver buscando algum dado dela e estiver dando erro na página, só atualiza para esses dois tickers. Eu sempre vou chamar a empresa de Transmissão Paulista. Ela acabou de anunciar 1,6 bilhão de reais em proventos, é um pagamento muito alto. Aqui a gente fala de JCP e não de dividendo, e ela trouxe uma maneira diferente de pagar esse provento. Aqui uns vão achar isso mais positivo, outros não, outros prefeririam que isso fosse pago de uma só vez, mas ela anunciou 3 parcelas para um mesmo dividendo com 3 datacom diferentes. A gente vai ter datacom em janeiro, datacom em fevereiro e datacom em março do ano que vem para esse provento. Então no comunicado oficial ela traz a distribuição de dividendo em forma de JCP. JCP a gente tem incidência de 15% de IR, é um valor de 1,5 bilhão, e isso corresponde a R$ 2,36 por ação. Aqui a gente fala do valor bruto. As parcelas, a primeira vai ser paga no final de janeiro, dia 21, a segunda também no dia 21, só que de fevereiro, e a terceira e última no dia 21 de março. O valor líquido de cada uma dessas parcelas é de 66 centavos, e aqui a gente não tem diferenciação de ação ON, que é ordinária, e ação preferencial, que são as PNs. As duas vão receber a mesma quantia. Transmissão Paulista, como o próprio nome diz, ou dizia antes dessa mudança, ela é uma empresa que trabalha na parte de transmissão, só que ela é uma das poucas que é puramente uma transmissora e ela não faz nada mais além disso. Ela está cotada hoje a R$ 24,00, tem um PL muito baixo de 4 vezes o lucro. Essa é uma das menores, ou a menor relação de preço sobre lucro da história da Transmissão Paulista. Menor do que isso, só lá em 2016, que ela teve um PL de 2 vezes o lucro. De lá para cá, o momento atual que a gente vive é o menor dessa série histórica, mas isso não significa que ela tá barata, que ela tá descontada, que é para sair vendendo tudo que tem e aplicar e investir na empresa, porque na minha opinião, em comentário pessoal, e ela faz parte da nossa estratégia da carteira da comunidade, a empresa tá num valor justo. Essa queda recente é muito pouca, perto daqueles momentos de grande queda que ela já teve. Ela tem a questão da RBSE, ela tem a questão de muitos investimentos. Quem olha para ela hoje não tem uma super oportunidade, ela não está super descontada, mas ela também não tá cara, ela tá muito próximo de um valor justo para quem gosta do setor elétrico, da empresa e principalmente do setor de transmissão. A ISA, com esse JCP de 2,36, que a Datacom vão ser 3 datas diferentes em 2025, e o pagamento também em 3 datas diferentes, o valor líquido é de R$ 2,00 por ação, sem diferença aqui de ação ordinária e ação preferencial, e o dividend yield só para esse pagamento ele é bastante alto, ele é bem relevante, é de 8%, mas vale lembrar que esse é o único pagamento. Em 2024, durante todo o ano, Transmissão Paulista não fez nenhum pagamento, então a frequência está baixa, mas a remuneração ela ainda está muito aceitável, e na minha opinião, mesmo com todo esse desafio, Transmissão Paulista vai conseguir entregar um bom dividend yield para o sócio. Fora isso, uma outra empresa também do setor elétrico que acabou de divulgar um novo JCP, esse anúncio foi feito na data de ontem, foi a Neoenergia, que anunciou 316 milhões de reais em forma de JCP. Mais uma empresa do setor elétrico também anunciando JCP no final do ano. No comentário rápido no último vídeo, eu expliquei, a gente viu o porquê de tanto anúncio no mês de dezembro e o porquê a grande maioria deles, mais de 90%, vem em forma de JCP, de juros sobre capital próprio. É porque isso entra como despesa no balanço da empresa, e a empresa acaba tendo um benefício fiscal, porque ela lança isso como JCP e não como dividendo, e dividendo ele não entra como despesa no balanço dela. O valor de 316 milhões corresponde a 26 centavos por ação ordinária. Neoenergia, a gente só tem as ações Neo E3, e além disso, a empresa ela reafirmou aquele JCP de mais de R$ 500 milhão que ela tinha feito, 41 centavos, previsto agora para o final desse ano. Ela está cotada a R$ 20, tem um PL de 6 vezes, e aqui no comentário rápido a gente vê como as empresas do setor elétrico, elas estão com múltiplo muito baixo, um preço sobre valor patrimonial de 0,77, e o dividend yield atual é de 4%. No ano, a empresa tem uma queda de pouco mais de 2%, e com esse pagamento de 26 centavos bruto com Datacom para o dia 17/12, o pagamento ele fica só para o final do ano que vem. Então isso daqui decepcionou
realmente, quem é sócio da empresa demora no pagamento, mas paciência, não é só ela. Diversas empresas fazem isso. O valor líquido é de 22 centavos por ação e o dividend yield só para esse pagamento, ele é de 1% para quem é sócio da empresa. Fora isso, a gente também tem a Alupar, que anunciou recompra de ações, então mais uma maneira de remunerar e gerar retorno para quem é sócio. E aqui ela trouxe algo interessante, porque ela vai tirar de circulação ações ordinárias e preferenciais. Esse programa de recompra ele visa as units. Ela pretende recomprar até 3,7 milhões de ações, milhões de units, e isso corresponde a 1,17% do total de ações em circulação. Então vão sair mais de 7 milhões de ações preferenciais, mais de 3 milhões de ações ordinárias e mais de 3 milhões de ações também das units que estão em circulação. A Alupar está cotada hoje a R$ 27, tem um PL um pouco maior do que essas que a gente viu, de 8 vezes o lucro, e o dividend yield atual é de 5%. Se a gente adicionar esse mais de 1% do programa de recompra, a remuneração total ao sócio ela vai ficar acima de 6%. No acumulado desse ano, as ações da Alupar elas caem quase 7%. E fora isso, a gente ainda tem mais empresas que anunciaram dividendos, mas eu queria comentar ainda no setor elétrico sobre a CEMIG, que no último vídeo a gente viu a atualização da data de pagamento de todos aqueles dividendos que ela já tinha anunciado. Ela, assim como a Petrobras, ela atualizou a data de recebimento, mas ela acabou de soltar um fato relevante, que é o novo plano de investimentos para os próximos 5 anos. É um plano multibilionário, o maior plano da história da empresa. E num comentário rápido, eu sei que muita gente passa esse tipo de notícia. Tal empresa anuncia plano de investimento. No outro exemplo, Petrobras anuncia plano de investimento dos próximos 4, 5 anos. A maioria dos investidores, quando vê isso daqui, pega e passa reto. Mas se eu pudesse dar uma sugestão aqui, é que a partir de hoje, toda empresa, toda investida de vocês que anunciar um plano de investimento, para e dá uma olhada, perde 5 minutos, porque eles estão ligados a algo muito importante, que é a dívida da empresa. Lá na comunidade, a gente sempre força, na análise fundamentalista, todo mundo que chega a olhar para a dívida com maior carinho. Toda vez que a gente fala de investimento de valor, o Value Investing, toda vez que a gente fala de Warren Buffett, Peter Lynch, os maiores investidores de todos os tempos, a dívida, ela vem antes do dividendo. Na nossa metodologia, num fluxo de análise muito simples, eu chamo ele de 4D, o dividendo ele sempre vai ficar para depois, porque ele depende, ele está muito ligado à gestão de dívida. Transmissão Paulista, que a gente acabou de falar, por exemplo, o dividendo dela caiu porque a dívida começou a subir, porque a empresa precisa investir para ganhar novos leilões, trazer receita e lá na frente continuar trazendo dividendo para o sócio. Que é um outro exemplo, é a Cosan, que muita gente migrou para ela acreditando que ela era uma boa pagadora de dividendos, o que ela não é. A gente sempre estudou e falou isso aqui, só que tá olhando pro D errado. O D correto não é o de dividendos, o D correto é o da dívida, e é só ver o que acontece em empresa muito endividada no momento que a gente está vivendo. Pega a Cosan, por exemplo, e pega as maiores quedas da Bolsa de Valores, vocês vão notar que tem um padrão ali, todas elas têm uma dívida muito alta. Então toda vez que vocês virem a divulgação de um plano de investimento, dê a mesma importância que vocês dão quando vocês vê a divulgação de um novo dividendo. As duas coisas estão muito ligadas, e um plano de investimento mal feito é só pegar as últimas divulgações da Petrobras, por exemplo. O mercado penaliza e penaliza muito, a ação ela chega a cair 5, 10%, porque ele sabe que o investimento, o CAPEX, ele tem um impacto muito forte na linha final, que é o lucro líquido. E a CEMIG trouxe o novo plano de investimentos dela, é o maior plano de investimento de toda a história da empresa, 40 bilhões de reais. É um investimento muito alto e no caso dela, a grande maioria vai para distribuição. Distribuição é CAPEX intensivo, mas ela sempre fez um trabalho muito bom e tira muito lucro da parte de distribuição dela. Um comentário mais rápido aqui é uma troca que foi feita entre Copel e Eletrobras, um cruzamento de ativos de quase 6 bilhões de reais, e é um acordo literalmente de troca. Isso daqui é swap de ativos, onde a Eletrobras ela vai mandar ativos para a Copel e a Copel vai mandar ativos para a Eletrobras. Nesse caso, a Eletrobras ela vai receber a usina hidrelétrica de Colíder, além de 365 milhões de reais. Então, além de dar um ativo, a Copel também vai dar ou vai pagar em dinheiro quase 400 milhões de reais. Já a Copel, ela vai receber uma usina hidrelétrica de Mauá e a transmissora Mata de Santa Genebra. Então é um swap, é literalmente uma troca. Tô aqui meu ativo e me dá aqui um ativo seu. Se alguém tinha alguma dúvida, foi isso que as empresas fizeram. Agora, voltando para a parte de dividendo e JCP, a Ambev também fez um anúncio, ela trouxe dividendo e JCP num valor bilionário. Esse valor que você está vendo não está errado, são quase 11 bilhões de remuneração, só que o problema dela é base acionária.
acionária. Por isso, apesar da Ambev sempre pagar muito bem em termos de volume, de montante financeiro, o dividend yield dela sempre parece ser um pouco mais baixo. Então ela trouxe um JCP de 24 centavos por ação, nesse caso a gente tem incidência de 15% de IR, e o dividendo ele é bem maior, 42 centavos por ação, nesse caso ele é livre de imposto de renda. E além disso, agora no final do ano, no mês de outubro, ela também havia anunciado um programa de recompra de ações, então ela vai tirar 2,5 bilhões de ações em circulação, um montante de 12,5 bilhões de reais, e aí se a gente soma esses 12,5 com mais esses 10,5 que ela acabou de anunciar, a Ambev ela vai retornar 22, 23 bilhões de reais para quem é sócio, e aí no retorno no total ele vai ficar bem maior. O dividend yield ele está próximo de 6%, ele está até alto para os padrões da Ambev por conta da queda na cotação, e se a gente colocar aqui a recompra, essa remuneração ao sócio ela vai aumentar bastante. Ela está cotada hoje a 13,10, já teve bem mais baixo do que isso, um PL de 14 vezes, está abaixo da média histórica. No acumulado desse ano, ela cai quase 5%, e os dividendos e as datas eles ficam assim: JCP, os 24 centavos bruto, tanto JCP e dividendos, eles têm a mesma data com, agora dia 19/12, semana que vem. A data de pagamento para os dois é no mesmo dia 7 de janeiro. O valor líquido do JCP é de 20 centavos, e isso dá um yield de 1,6 com base na cotação de hoje. Já o dividendo não tem desconto de imposto, é 42 centavos líquido, isso gera um dividend yield de 3,19%. Então só nesse pagamento, a Ambev está pagando quase 5% para quem é sócio da empresa. Fora isso, a gente tem uma outra empresa muito boa quando a gente fala de pagamento, pouca gente fala dela, provavelmente por conta do setor, e é justo, tem gente que não gosta do setor de atuação, mas ela sempre remunerou muito bem. Ela trouxe um JCP de quase 30 milhões de reais, um valor bruto de 1,39 por ação. A data do pagamento para isso, ela ainda vai ser definida numa AGE do próximo ano, e caso alguém esteja preocupado, esse valor ele vai ser corrigido até a data do pagamento. A Datacom, para ter direito a esse pagamento, fica para o dia 18 de dezembro, também na próxima semana. E aí quando a gente olha para a empresa, ela está cotada a R$26, tem uma pequena queda nos últimos 12 meses, tem um PL de 5, 6 vezes o lucro, um preço sobre valor patrimonial de 0,54. Para quem olha para esse múltiplo, isso dá um desconto de quase 50%, e o dividend yield atual, ele está acima de 2 dígitos, é de mais de 10%. Mas se a gente olhar para a média histórica dela, ela é de quase 8%, e poucas empresas de toda a bolsa de valores, aqui a gente pode incluir, por exemplo, o setor bancário, são poucos os bancos que têm 8% de média histórica. Ela, nos piores momentos dela, ela ainda remunera de alguma forma, 5%, 4%, mas ela paga, ela dificilmente deixa o sócio na mão. Depois desse anúncio, e no resumo do anúncio, 1,39 o valor bruto do JCP, Datacom, dia 18/12, o pagamento, ele ainda vai ser definido, o valor líquido é de 1,18 por ação, depois do desconto 15% de IR, e isso gera um dividend yield. Lembra que eu falei que ela era muito boa? Que esse pagamento também era muito bom? Ele é de 6% só para esse pagamento. E para a gente finalizar, uma outra empresa que também anunciou provento, mais um em forma de JCP, juros sobre capital próprio, foi a Fras-le. Ela anunciou 72 milhões, a Fras-le, que trabalha na parte de autopeças, então a gente tem indústria automobilístico, e esses 72 milhões de reais, eles correspondem a 27 centavos por ação, aqui a gente fala do valor bruto. O valor líquido, depois do desconto, é de 23 centavos, então é isso que vai cair na conta de quem é sócio da empresa, e para ter direito a isso, para receber esse JCP, o sócio ele tem que estar posicionado no dia 19 de dezembro e dormir comprado até o dia 20, então Datacom dia 19, DataX dia 20 de dezembro. Então esse foi o vídeo de hoje. A gente passou por vários setores, mas o principal, o foco hoje, foi o setor elétrico. A gente viu anúncios, principalmente de transmissão paulista, que sempre gera uma ansiedade maior. A gente viu recentemente também uma onda vendedora em cima da empresa, muita gente se desfazendo de transmissão paulista, mas tá aí uma coisa que eu não faço, é abrir mão da minha posição na empresa. A gente viu que o setor elétrico, ele tá praticamente todo em queda, e viu também uma série de anúncios de dividendo e JCP. Já se prepara, porque semana que vem a gente ainda tenha mais anúncios de juros sobre capital próprio, e eu vou trazer cada uma das principais empresas aqui para vocês. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios de alguma dessas empresas, se investem no setor elétrico, se não faz parte da comunidade, considere fazer parte da comunidade. Se você está pensando em mudar de corretora, eu utilizo o BTG, a carteira do canal está no BTG, só através do link que está na descrição dá para negociar taxa, dá para ter a mesma equipe, o mesmo time que atende a nossa comunidade toda, preenche ele pelo celular mesmo, leva menos de 1 minuto e o pessoal já vai entrar em contato com você. Não
nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves, o Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno, individual e até mesmo pobre multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.